Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Arroz, Feijão e Clima. Eu sou a Mariana Grilli, idealizadora aqui desse canal que se propõe a falar sobre a relação entre agro, segurança alimentar e clima, e eleições também, porque o agro ganha as ruas, ganha os palanques, mas a gente precisa olhar com critério para não cair nos discursos vazios aí. E uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é sobre o crédito rural. Num momento de alto endividamento no campo, com as RJs batendo na porta de muito proprietário rural, mas também grandes grupos, a gente precisa olhar para esse funcionamento do crédito rural no Brasil. E a verdadeira engrenagem desse crédito rural passa exatamente por escolhas políticas concretas, inclusive quem que a gente está elegendo para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, porque são os congressistas que aprovam o orçamento da União, votam, por exemplo, as regras do sistema financeiro, definem o alcance das políticas públicas de crédito rural. E a gente está falando de um crédito que é rural, mas que tem tudo a ver com a gente, com nós, consumidores urbanos. Então, saber votar significa entender se os candidatos têm propostas reais, por exemplo, para democratizar o acesso a recursos subsidiados, garantir que o pequeno produtor, que é aquele que produz o alface, a batata, o tomate, se ele tem sustentação no campo, garantir, por exemplo, que o crédito rural permita aí uma produção sustentável, uma transição para uma agropecuária sustentável, para recuperação de áreas degradadas. Mas antes a gente precisa entender o básico, então. De onde, afinal, vem o dinheiro que financia a safra brasileira? Quem fala pra gente quais essas fontes de financiamento, a origem, do dinheiro, é o economista e pesquisador do IPEA, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: quais são as fontes de financiamento? Tá? Fonte é recursos obrigatórios dos depósitos à vista, poupança rural, LCA, fundos constitucionais, FCO, FNE, FNO, tá? Recursos do BNDES, recursos próprios dos bancos, e instrumentos privados, como CPR, CRA, CD, CA e FIAGOS. Tá? Esses são os recursos. Eles estão aí e serão eles que serão utilizados. Diante desses recursos, quando se fala em crédito rural, então o primeiro termo que vem à mente é o Plano Safra, porque esse é o principal instrumento de política pública agrícola do governo federal. A partir então do Plano Safra, é importante que a gente entenda a diferença então entre subvenção e equalização de taxa de juros. A subvenção é o apoio direto do Estado para complementar o custo de produção ou apoiar camadas específicas, como, por exemplo, a agricultura familiar. Já a equalização de juros ocorre quando o Tesouro Nacional paga às instituições financeiras, aos bancos, a diferença entre a taxa de juros praticada no mercado, ou seja, a taxa Selic, e a taxa cobrada no crédito rural subsidiado. Por exemplo, o banco capta dinheiro do mercado a uma taxa de 12% ao ano, mas empresta para o pequeno produtor a 5% ao ano. Então o governo paga 7% de diferença, que é a equalização. Essa equalização é o que a gente ouve muito então no Plano Safra. Só que quando os juros estão muito altos, mesmo o governo colocando à disposição um valor recorde ali para o Plano Safra, isso não significa que os bancos vão realmente emprestar o dinheiro ou que o produtor rural vai atrás desse dinheiro. Foi isso que aconteceu na safra 2025-2026, conforme o José Eustáquio conta pra gente. Um bom exemplo é a safra 2025-2026. O plano ele anunciou 516 bilhões de reais. No fechamento da safra, apenas 92% dos recursos é que foram empenhados. Então, uma coisa é o que o governo anuncia, outra coisa é o que vai ser efetivo. Tá? A distribuição também ela é desigual. Tá? O Pronamp ele concedeu
61,5 bilhões. Mas isso representou só 12,9% do anunciado, 477,2 bilhões. A equalização pode ser muito inferior do que a anunciada. Tá? Por quê? Na safra 2025-2026, 91 bilhões programados, tá? Nos programas equalizáveis, mas apenas 53,6 bilhões foram concedidos, ou seja, cerca de 60%. Então, veja, uma coisa é o anúncio, outra coisa é o efetivo. A verdade é que o dinheiro está caro, por isso é importante interpretar os números. Embora o Plano Safra tenha tido então um valor recorde, em termos reais houve redução de 1,7% segundo o economista. E ele fala também dos diferentes suportes para a agricultura empresarial e para a agricultura familiar. O que eu observei, né, ao longo aí dos últimos 5 planos safras é que o governo está, principalmente o atual governo, ele está privilegiando mais a agricultura familiar em detrimento da agricultura empresarial. Tá? Então, quando você olha os dados, por exemplo, da subvenção na agricultura familiar, em termos reais, ela cresceu 26%. A subvenção na agricultura empresarial, ela também cresceu 33%. Tá? Agora, quando a gente analisa 2026 a 2022, a subvenção cresceu 0,9% na empresarial, mas cresceu praticamente 90% na agricultura familiar. Os dados mostram então que o apoio à agricultura familiar vem aumentando, não somente pela ótica do recurso disponibilizado, mas também pela política de juros menores do que a agricultura de larga escala. Mesmo assim, existe uma preocupação sobre quem compra essa produção dos pequenos agricultores. O crédito não deveria ser pensado somente também para viabilizar a lavoura, mas sim pensar o papel do Estado para reforçar políticas públicas para comprar essa produção, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido aí como PAA. Mas, em resumo, lembre-se, na hora de falar de Plano Safra, então, os políticos aí, eles não precisam só anunciar os valores disponíveis, mas as condições e taxas de juros para acessar o dinheiro. E ainda em relação à agricultura familiar, é claro que a categoria pede também por mais recursos e que haja aí um aumento significativo em relação a esses valores totais, quando a gente fala dos 500 bilhões. É claro que a agricultura familiar pede que o recurso realmente para o pequeno agricultor seja grande parte desse valor. E é isso que a gente tem visto. Cada vez mais o agricultor de grande porte deixando de ir atrás do Plano Safra e contratando cada vez mais recursos a juros livres de mercado sem depender do subsídio governamental. Existe também um outro lado dessa conta que faz o agro girar, que são os benefícios fiscais. Um estudo da Climate Policy Initiative aponta que o custo anual médio do apoio público ao crédito rural entre 2023 e 2025 foi de 59,7 bilhões de reais, valor quase 5 vezes maior do que aqueles 12,5 bi ali, quando a gente fala dos dados oficiais ali, inclusive olhando para o que o Tesouro Nacional anuncia quando se fala da equalização de juros. Só que a equalização de juros que aparece no Plano Safra é de 12 bilhões e meio por ano. Só que também tem aí impostos que deixam de ser arrecadados e isso também acaba tornando o crédito rural menos oneroso. O governo abre mão de arrecadar IOF nas operações rurais e no imposto de renda de pessoa física sobre os rendimentos das LCAs, as letras de crédito do agronegócio. Com isso, 26,2 bilhões de reais por ano deixam de entrar, gerando uma renúncia fiscal mais de 2 vezes maior que o próprio subsídio de 12,5 bi.
Também fundos como o FAT e os fundos constitucionais aí, como FCO, FNE, usam dinheiro arrecadado de toda a população para financiar o setor produtivo em cerca de 20 bilhões de reais. E é a mesma população que está pagando caro pela comida. Então, focar nos 12,5 bi de equalização é olhar apenas a ponta do iceberg pelo que aponta o estudo do CPI, ignorando então os bilhões de reais em benefícios tributários e uso de fundos públicos que tornam o custo real da política pública muito superior para o Brasil. E o problema central aqui, gente, é que o mecanismo de crédito rural não está se revertendo em saúde financeira para o agricultor mediano, nem em garantia de comércio para o pequeno produtor, nem se revertendo na recuperação de áreas degradadas para recuperar solos que estão aí emitindo gases de efeito estufa. Também não está se revertendo subvenção para o seguro rural, nem mesmo no valor mais barato da nossa comida. Ou seja, é preciso repensar o modelo de crédito rural, da subvenção, da equalização, dos benefícios fiscais e principalmente como esse crédito se torna benefício para a sociedade, porque a agricultura é uma atividade de fim social e a gente precisa ficar de olho nisso enquanto sociedade. E aí, muita informação na cabeça? Assiste esse vídeo de novo se precisar, porque no próximo episódio a gente vai continuar falando de crédito rural. Vamos abordar então aí mais da transparência do crédito rural público, desse valor que roda pelo Brasil. A gente vai falar então da transparência com base nos dados do MEP Biomas. A gente também vai trazer uma comparação dos incentivos de outros países quando se fala aí do apoio ao agricultor. E também vamos falar do que é preciso avançar então e melhorar para saber a origem e a finalidade do crédito rural, porque no fim das contas é um recurso e uma política pública que está falando desde o uso da terra do nosso país até uma política pública de isenção fiscal para um alimento que então deveria estar mais barato para a gente enquanto consumidor. Participe dessa conversa, participe dessa discussão, deixe aqui os seus comentários, as suas dúvidas. A gente quer que esse canal seja cada vez mais uma porta para falar com a sociedade, no coletivo. Então também aproveita para curtir, para entregar aí para os seus amigos, para quem se interessa por esse tipo de assunto. E claro, segue a gente nas redes sociais, a gente produz conteúdo direto lá no Instagram também. E, óbvio, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você não perder quando o novo vídeo for pro ar. E é isso, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.